Então, qual é o primeiro atributo que nós encontramos na Bíblia Sagrada acerca de Deus? Um atributo que só pertence à divindade. O primeiro atributo, está aí na sua tela, é a onisciência. E o que vem ser a onisciência? A onisciência é o atributo que confere a Deus a capacidade de saber e conhecer todas as coisas. O nosso Deus tem esse atributo que ele dá a capacidade de saber e conhecer todas as coisas. Não há nada no céu, na terra ou em qualquer lugar que Deus não conheça, porque ele é um Deus onisciente. Nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, o seguinte texto: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestaremos contas. Olha só, esse texto exatamente está falando acerca da onisciência de Deus. Não tem como se esconder de Deus, porque a onisciência de Deus conhece todas as coisas. Não há nada no universo, não há nada que Deus não tenha conhecimento, porque ele é um Deus onisciente. E quando nós falamos da onisciência de Deus, nós podemos dividir essa onisciência em pelo menos 3 subcategorias. Quais são essas subcategorias? Nós vamos, por exemplo, dividir a onisciência de Deus no conhecimento de todos os elementos da criação e das leis que a regem. Então, nesta subdivisão, nós entendemos que Deus é conhecedor de todas as leis que regem a criação. Todas as leis que regem o universo, Deus tem conhecimento. As leis da física, as leis da biologia, tudo está patente aos olhos de Deus. Por quê? Porque foi ele que estabeleceu essas leis. Foi Deus que estabeleceu, por exemplo, a lei da gravidade. Então não há lei no universo que Deus não conheça, porque foi ele próprio que estabeleceu essas leis para assim reger a sua criação. Essa primeira subcategoria, então, dos atributos de Deus significa que ele tem conhecimento de todos os elementos da criação e das leis que regem essa criação, porque foi ele mesmo quem as estabeleceu. A segunda categoria da onisciência de Deus pode ser classificada como, por exemplo, o conhecimento de todos os pensamentos e sentimentos que cada ser no universo possa vir a ter. Então, além do conhecimento completo das leis que regem a natureza criada, Deus também ele tem o conhecimento de todos os pensamentos que o ser humano ou que a criatura vier a ter. Veja a capacidade da onisciência de Deus. Ele sabe todas as coisas. E a terceira forma de nós subdividirmos a onisciência de Deus é exatamente o conhecimento total de todos os fatos ou eventos históricos, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Ou seja, Deus ele conhece todos os fatos, todos os acontecimentos que já se realizaram, que estão se realizando e que ainda vai se realizar. Então, ele tem o conhecimento completo de todas as coisas. Ele tem o conhecimento completo das leis que regem tudo que ele criou. Ele tem o conhecimento de todos os desejos, pensamentos e sentimentos de toda criatura debaixo do céu, que a criatura tem ou que ainda venha a ter. E, em terceiro lugar, ele tem o conhecimento de todos os fatos, de todos os acontecimentos que se realizam debaixo do céu, tanto os acontecimentos do passado, do presente ou acontecimentos que ainda se realizarão. Nada que venha a acontecer pode surpreender a Deus, porque através da sua onisciência ele já conhece todas as coisas. E nós podemos ver muito bem isso no texto de Salmos 139, do verso 1 ao verso 4. Eu quero que você acompanhe aí comigo. Diz assim: ó Senhor, tu examinas meu coração e conhece tudo a meu respeito. Sabes quando me assento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Esse texto, ele caracteriza bem, demonstra muito bem acerca da onisciência de Deus. Quando o salmista vem dizer, conhece tudo ao meu respeito. E esse tudo aqui é realmente na sua completude total. O Senhor conhece tudo a nosso respeito.
o nosso presente, o nosso passado e até mesmo o nosso futuro. Ele conhece, porque ele é um Deus onisciente. E o salmista ele vem exemplificar melhor quando ele diz: tu conheces tudo ao meu respeito. Aí ele começa a exemplificar dizendo: conhece os meus pensamentos. Olha só, a palavra ainda não foi gerada, mas o Senhor já conhece o nosso pensamento. Então, aquilo que chega à nossa mente antes mesmo de sair, de ser revelado em palavra ou em atitudes, o Senhor já conhece. E ele começa a dizer: sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo de eu falar, sabes o que vou dizer. Então, nada que nós podemos fazer vai surpreender a Deus, porque ele já conhece todas as coisas. Tudo que acontece, tudo a nosso respeito, o Senhor Deus já conhece. Um outro texto que exemplifica também acerca da onisciência de Deus está lá no livro do patriarca Jó, no capítulo 34, verso de números 21 e 22. Olha o que diz o texto sagrado. Pois Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde o perverso possa se esconder dos seus olhos. Meu amado irmão, meu amado querido aluno que nos assiste, não se preocupe com as atitudes dos ímpios. Não se preocupe com as atitudes do mal. Faça o bem. Sirva a Deus, porque Deus é conhecedor de todas as coisas. E Ele é aquele que julgará os atos dos homens. Porque não há escuridão, não há segredos para Deus. Não há quarto tão escuro que Deus não contemple como a luz do dia. Então todos os atos, os segredos, um dia será revelado. E na eternidade se manifestará o justo e eles serão glorificados. Porque o nosso Deus não se confunde, porque Ele é Deus onisciente. E eu quero ainda aqui trazer mais um texto. Atos capítulo 15, verso 18. Que exemplifica bem a onisciência de Deus. Que diz assim: aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Então, desde a eternidade, o Senhor conhece todas as coisas. Nenhuma ação que o homem tomou, que a criatura tomou, venha a tomar, surpreenderá Deus. Porque Ele já conhece. Ele já sabe, porque Ele é um Deus onisciente. E é importante dizer que o conhecimento de Deus, ele é completo. Ele é perfeito.